Hoje vamos te contar a história de um espaço territorial enxuto, povos milenares e um conflito antigo. Antigo e espinhoso, triste, complicado de entender e que ainda parece distante de ser resolvido. Sim, o assunto aqui é a famosa questão Israel e Palestina, que nas últimas semanas experimentou uma escalada de tensão e foi trazida ao centro da discussão internacional novamente. Diante da complexidade e do horror, surgem muitas dúvidas. Afinal, existe uma possibilidade de acordo entre essas duas nações que, segundo muitos, são diametralmente opostas? É possível saber quem carrega a razão e, acima de tudo, ainda existem esperanças? Chegou a hora de falarmos do tema mais espinhoso das relações internacionais: Palestina e Israel, o conflito sem fim. Bom, para entendermos essa questão, vamos tentar formar alguns pilares de entendimento: o histórico, o das relações internas e o geopolítico, começando, é claro, pelo histórico. Nossa jornada se inicia longe, precisamente na época em que Cristo viveu. Ali, onde fica o Estado moderno de Israel, havia um reino submisso ao poderoso Império Romano, no qual os judeus eram maioria. Eles habitavam uma cidade já milenar chamada Jerusalém, e esse era o reino de Israel. E foi Israel até o ano de 70 da nossa era, quando os judeus se rebelaram e entraram em guerra com o Império da Cidade Eterna, Roma. Israel fora derrotado e os judeus expulsos da região. Com essa derrota, iniciou-se um longo período de milênios no qual os judeus foram basicamente uma grande etnia sem um território para chamar de seu. Exatamente 60 anos depois, no ano de 130, o Império Romano, sob o comando do imperador Adriano, entrou em conflito novamente com os judeus, agora comandados por Simão Bar Coquebas, e ávidos por restabelecer seu território. Nesta guerra, comandada na batalha pelo general Sexto Júlio Severo, Roma foi vitoriosa novamente, apesar de um sucesso inicial dos opositores na cidade de Jerusalém. Adriano acabou por se cansar dos revoltosos e fez uma série de mudanças naquela província, que outrora fora o reino de Davi. A principal delas foi uma provocação ao povo derrotado. A região foi rebatizada em homenagem aos filisteus, um antigo povo que não se bicava muito com os judeus. O novo nome: Palestina. A partir desse momento, essa região virou uma espécie de mistura étnica, com vários povos convivendo por ali. Desde palestinos cristãos até mais para frente na história, palestinos muçulmanos. E isso, claro, após o advento da religião de Maomé, um pouquinho mais para frente do século VII. Momento em que contou com a existência de alguns breves califados e foi um importante palco das cruzadas. Mas eu estou me adiantando aqui, vamos voltar para Roma. Eventualmente, o Império Romano rachou em dois: o Oriental e o Ocidental. O Ocidental foi para o espaço e a Palestina seguiu sendo uma região dominada e bancada pelos bizantinos, que era o Império Romano do Oriente. Depois, o Império Bizantino sucumbiu ao Império Turco-Otomano, isso em 1453. E aí, a região da Palestina já estava experimentando um crescimento acentuado da influência muçulmana na região. Entre a queda de Roma e a queda do Império Bizantino, que acontece a tal Idade Média. Nesse meio tempo, entre a Idade Média e a Idade Moderna, os judeus foram um povo nômade, apátridas espalhados pelo mundo e sofrendo com um problema seríssimo de perseguição religiosa. Já os palestinos estavam divididos em grupos tribais que habitavam o deserto e exerciam presença na região de Jerusalém sob o domínio otomano. De forma muito resumida, esses povos alternaram de território entre a Idade Antiga e a Idade Média sob o controle de impérios, para então, no início da Idade Moderna, a região ficar sob outro império, o Turco-Otomano. Sacou? Bom, esse é o contexto histórico geral, certo? Só que antes de puxar para os dias atuais, vale a pena pararmos para uma reflexão.
Vocês já devem ter reparado que, quando se fala em uma notícia sobre a cidade de Jerusalém e o porquê de ela ser um objeto de litígio, a discussão não é simplesmente política ou econômica, ela é extremamente ligada a questões religiosas. Mas por quê? Bom, em primeiro lugar, porque Jerusalém tem o fardo de ser uma cidade muito importante para as 3 grandes religiões abraâmicas: o judaísmo, o cristianismo e o islã. Basicamente, essa cidade está localizada em um planalto perto de um monte de lugar sagrado. Para os judeus, ali está localizado o Muro das Lamentações e o Santo dos Santos, uma espécie de resquício do bíblico Templo de Salomão, bem importante. Para os cristãos, nem se fala. Ela é uma super cidade sagrada. Ali está a Igreja do Santo Sepulcro, onde Jesus Cristo pereceu, uma igreja repartida e compartilhada por várias instituições milenares cristãs, como a Igreja Católica Romana, Católica Ortodoxa, Apostólica Armênia, Ortodoxa Copta, Ortodoxa da Síria e a Ortodoxa Etíope, instituições com dogmas e processos diferentes que são harmoniosas na questão de se importarem muito com o Santo Sepulcro. Já para o islamismo, Jerusalém é indiscutivelmente uma cidade muito importante e também sagrada, quase tanto quanto Meca e Medina. Nela está situada a Mesquita Al-Aqsa. Para se ter noção, no mundo antigo islâmico, no lado oriental de Jerusalém, os muçulmanos costumavam rezar em direção a Jerusalém todos os dias. E tudo isso sem levar em consideração que existem locais que são sagrados para as 3 religiões, que têm diversas ligações, como o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras. Cristo, para os muçulmanos, é um profeta adorado. Para os cristãos, é o Messias. Ele era judeu e viveu por ali. Percebe o embaço? Trata-se de uma região em que a história, com suas curvas, acabou costurando 3 gigantescas religiões em um grande nó. Mas beleza, vamos dar um salto no tempo. No século XIX, surge um movimento forte, organizado e que possui enorme poder até os dias de hoje. O movimento sionista. A galera hebraica começou a entender a necessidade de voltar para a sua terra sagrada. Inclusive, foi ali que surgiu uma expressão controversa e que é motivo de briga até os dias de hoje: uma terra sem povo para um povo sem terra. O plano seria uma espécie de restauração judaica na Palestina. Obviamente que, para as pessoas assentadas na região que estava sob o domínio otomano, isso pegou bem mal, pois é um discurso que sempre soou como uma espécie de limpeza étnica dos já milenares palestinos. Bom, o século XIX foi embora e logo de cara um enorme evento prometia mudar todo o xadrez político internacional, inclusive no Império Otomano. Esse evento foi a Primeira Guerra Mundial. Lá pelos idos anos de 1917, os ingleses, através do seu chanceler Arthur James Balfour, assinaram um acordo com a alta cúpula da comunidade judaica na Inglaterra, e esse acordo foi chamado de Declaração Balfour. Nele, os ingleses se comprometiam a ajudar a causa sionista e viabilizar o Estado judeu na Palestina, com suporte de outras nações como Estados Unidos e França, caso o Império Otomano estivesse no lado derrotado. Só que, ao mesmo tempo, os ingleses estavam ajudando os rebeldes tribais árabes na luta contra os opressores otomanos. Ou seja, os ingleses estavam meio que jogando para os dois lados. Aliás, um filme ótimo para entender esse contexto é o clássico épico Lawrence da Arábia. I deem him one of the greatest beings alive in our time. We shall never see his like again. His name will live in history. It will live in the annals of war. It will live in the legends of Arabia. Who is he? Victor. Tavas! Como previsto no acordo, o Império Otomano perdeu. Portanto, o Estado judaico estava a caminho da Palestina, certo? Errado. Os ingleses decidiram que seria muito mais legal se eles continuassem como soberanos na região. Em outras palavras, senhores coloniais. Era a vez de outro império. Entretanto, pela primeira vez em muito tempo, começa de fato um fluxo imigratório judeu rumo às terras sagradas.
pessoas que se juntariam com os poucos judeus palestinos ali presentes até aquele tempo. Mas, obviamente, a escalada de tensão se tornou presente, porque, afinal, as pessoas que estavam ali já estavam enraizadas. E sabemos bem como as pessoas costumam lidar com imigração rumo a seus países. É importante lembrar que quase 2 milênios de história haviam rolado desde a Guerra Quadriana. Nessa altura, os muçulmanos já eram maioria, apesar da estrutura precária da região naquela época, que pouco lembrava um país organizado. Um ano depois da Primeira Guerra Mundial, ocorre o primeiro Congresso Palestino, um evento que se posiciona contra todo o conteúdo da Declaração Balfour. Ali o posicionamento era bem claro, frontalmente contra a imigração de judeus para a região. Muito bem, eles estavam sob a Inglaterra, certo? Então olha só que interessante. Em pleno período colonial inglês, o pessoal ali começou a se matar. Brigas constantes, desordem e episódios lamentáveis, que era uma espécie de prelúdio ao que estava por vir nas décadas seguintes. Os judeus montaram uma organização paramilitar importantíssima chamada Haganah. Elas eram basicamente forças que protegiam o povo hebreu, lutando tanto contra os revoltosos árabes palestinos, quanto mostrando truculência com relação à coroa britânica, visto que eles tinham o interesse final de dominar aquela região. Você consegue perceber aí que as tensões começaram a ficar maiores, né? Um pouco mais pra frente, em 1929, ocorreu uma espécie de point of no return, que degringola de vez a relação entre palestinos e judeus. Os árabes mataram 67 judeus no dia 24 de agosto daquele ano, impedindo o acesso ao Muro das Lamentações. O motivo do levante, segundo os árabes, foi o fato de que os judeus supostamente estavam planejando um ataque coordenado à mesquita de Al-Aqsa. Isso fez com que o Haganah crescesse e se tornasse um grupo paramilitar extremamente eficiente e perigoso, que ao final da década de 40 foi o embrião fundamental para a temida IDF, Israel Defense Forces, uma das organizações militares mais poderosas do planeta. Mas calma, ainda estamos na década de 30. Na década de 30, sobe ao poder na Alemanha uma figura-chave nessa história, o austríaco nazista Adolf Hitler. É impossível falar do nascimento do Estado moderno de Israel sem falar de Hitler e seu projeto de genocídio. O que aconteceu foi o seguinte: haviam muitos judeus vivendo na Europa e há milênios eles passavam por perseguições, mas nada na dimensão do que seria o Holocausto. Então, quem conseguia fugir, fugia. Isso fez com que a região da Palestina passasse a ter um fluxo imigratório insano. A região foi ficando cada vez mais tensa. Em poucos anos, Hitler foi derrotado e o povo judeu acabara de passar por um trauma inconcebível. Seguiam sem lar e bastante cientes do que isso poderia implicar com relação às suas existências. Assim, a comunidade internacional começou a pensar firmemente em atender a uma antiga demanda histórica judaica, a criação de Israel. Mas, ainda que a Segunda Guerra Mundial tenha chegado ao fim, essa história está longe de terminar. E para nós conhecermos o final dela, meus queridos e minhas queridas, vamos ter que esperar o próximo vídeo. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo do canal, considera se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.